Produtores de café do Distrito Federal vão participar de uma pesquisa coordenada pela Universidade de Brasília. O objetivo é analisar as características dos grãos daqui para avaliar a possibilidade de registro de indicação geográfica. Olha só. Tomar aquele cafezinho passado na hora não tem preço. Seja pela manhã, à tarde, em qualquer horário, a bebida é sempre bem-vinda. Aqui no Distrito Federal temos cerca de 100 produtores de café, uma produção que cresce a cada ano. E o nosso diferencial é a alta qualidade dos grãos. Justamente por conta dessa situação climática, favorável para nós e também pela Emater estar presente no campo, junto com as entidades de pesquisa, com o desenvolvimento de cultivares mais adaptadas, cultivares mais produtivas. Então, é uma situação muito propícia para o desenvolvimento da cadeia, E também por conta do público consumidor que a gente tem aqui, que é exigente em café, Geralmente os amantes do café conhecem mesmo e querem provar coisas diferentes, coisas regionais, produtos regionais. Então, tem um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento da cultura. A partir de agora, os produtores de café do DF estão sendo convocados para que os grãos sejam analisados. A pesquisa será coordenada pela Universidade de Brasília, com o apoio da Emater e o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Os cafés serão analisados em vários laboratórios. Um deles é esse daqui, o Laboratório de Análise de Alimentos da UNB. O objetivo é identificar características dos produtos aqui do Distrito Federal que possam resultar numa indicação geográfica. Ao meu lado, a Lívia, que é pesquisadora aqui da UNB, é engenheira de alimentos e professora de nutrição e vai nos explicar o que é indicação geográfica e qual a importância dessa indicação. Lívia. A indicação geográfica é um registro conferido para produtos de uma determinada origem, que tenha características autênticas e relacionadas a um determinado terroir, que é um conceito relacionado às questões geográficas, às práticas locais, de obtenção de um determinado produto. Então, nós vemos indicação geográfica para vinhos, para queijos, e também para café. No Brasil, nós temos várias indicações geográficas. O Distrito Federal, por ser uma região menos tradicional na produção, está iniciando agora a sua caminhada em produção de cafés de alta qualidade em larga escala, ainda carece de informações para que a gente possa obter a indicação geográfica. Por isso, nós estamos com esse projeto que envolve, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai nos fornecer os dados climáticos e geográficos a partir da geolocalização de cada propriedade. Nós temos os técnicos da Emater, que vão, em cada propriedade, coletar as informações dos produtores em relação a práticas agronômicas, práticas de pós-colheita e de processamento. E esse material também vai ser coletado, tanto o grão quanto o solo, para a gente poder analisar. Aí nós temos laboratórios da Embrapa, do Instituto Federal do Espírito Santo e da UNB, que farão a caracterização, as análises químicas, as análises físicas e as análises sensoriais necessárias para a gente relacionar isso tudo e conseguir descrever qual é o terroir do café do DF. Doutora, quais as análises serão feitas e como a gente pode determinar aquela característica do Distrito Federal? Que tipo de elemento a gente pode dizer que é aqui do Distrito Federal? Eu sei que ainda não foi feita essa análise, mas o que a gente poderia sugerir? Bom, então, a nossa ideia é pegar várias características dos grãos e da bebida. Então, por exemplo, desde o tamanho do grão, que a gente chama de granulometria, o teor de cafeína, o teor de ácidos orgânicos, o teor de compostos de aroma. Tudo isso vai formar o que a gente chama de buquê, o buquê sensorial da bebida do café. E aí, a nossa ideia de entender como que é o terroir é justamente fazer a correlação das diferentes quantidades desses compostos na bebida em relação a outras regiões e como que isso se traduz numa qualidade sensorial por meio de testes de xícara.
né, por meio de testes de aceitação de consumidor e até mesmo testes com experts, que nós chamamos de Q-graders, né, que fazem as provas de xícaras e dão o score de qualidade internacionalmente conhecido para o café. Só nos laboratórios da UNB, as amostras de café vão passar por pelo menos 4 equipamentos. E um deles é esse daqui, chamado cromatógrafo gasoso. O nome é muito difícil, mas ele analisa o aroma desses cafés. A Juliana, ela é pesquisadora aqui da UNB e vai mostrar pra gente, vai explicar pra gente como é feito esse processo, Ju. Então basta ter o pó de café, colocar nesse frasco aqui, o equipamento vai aquecer o frasco e aí toda a parte gasosa da amostra de café vai ser volatilizada, ou seja, vai evaporar e vai ficar aqui nessa parte que a gente chama de headspace. E aí a agulha do equipamento vai sugar o headspace e vai injetar no equipamento. Essa é uma leitura bastante sensível, geralmente a gente consegue detectar até 50 compostos diferentes aqui no equipamento. E aí dessa forma a gente consegue ver qual é o perfil de cada café, né? O perfil de voláteis. Geralmente quando a gente tem mais ácidos carboxílicos ele fica mais pro vinagre, mais ésteres, ele fica um sabor mais frutado. E aí, assim, a gente consegue relacionar a parte físico-química com a parte de análise sensorial. E cada café, ele possui quantos compostos? São muitos. Geralmente, a gente divide cada café por classe de compostos químicos. Então, a gente tem furanos, ésteres, ácidos carboxílicos. E aí, a concentração de cada composto vai depender do beneficiamento do café e vai depender do tipo de extração que a gente vai fazer. Então, às vezes, a temperatura que a gente usa aqui também pode alterar. A gente precisa padronizar para todas as amostras, é o que a gente está tentando fazer nessa etapa do projeto. E você gosta de café, Ju? Até demais. Você gosta mais do frutado? Eu sou mais pro frutado e a parte de frutas vermelhas em geral é o que eu mais gosto. E você já consegue perceber isso? A gente vai aprendendo, né? Aqui eu fico na parte mais fisicoquímica, mas às vezes a gente vai para a parte sensorial e aí aprende um pouquinho de como degustar o café, de como descrever, né, a parte sensorial de cada um. João Gabriel veio de Carmo, do Paranaíba, em Minas, para estudar relações internacionais em Brasília. Depois ele se capacitou em café, já que a família é produtora na região mineira. Desde janeiro faz parte da equipe de pesquisa na área de torra. Quando eu vim estudar relações internacionais aqui em Brasília e fui convidado para fazer parte desse projeto, eu vi uma chance de me reaproximar, de utilizar meus conhecimentos, de me capacitar cada vez mais em função dessas origens, da minha família e das minhas raízes. Então foi um símbolo muito grande para mim de orgulho. E nessa pesquisa serão analisadas 2 safras. A expectativa é que o resultado saia lá para o início de 2026. Ter essa identidade de produção local será muito importante para os produtores rurais daqui, porque significa agregar um valor aos grãos produzidos no Distrito Federal. Muito bom, né?